Hawks é um dos heróis mais rápidos do universo de Boku no Hero. Ex-filho de criminoso, recrutado pelo governo ainda criança, treinado para ser agente duplo e capaz de derrotar vilões de nível nacional, enquanto parece estar só passeando. Agora imagina ele no universo da Marvel, sem a comissão de segurança, sem o sistema de heróis japonês, sem as regras que prenderam a vida toda dele. Como seria um Hawks solto no universo mais caótico e complexo dos quadrinhos? E bom, é isso que a gente vai explorar hoje. Tô contando com você. Vai, número 1. Fala aí pessoal, tudo bem? Gus aqui, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez entrando um pouco no universo de Boku no Hero. E bom, nesse vídeo eu vou mesclar um pouco o universo tanto dos animes quanto dos heróis, porque eu quero começar a entrar também no universo de heróis e quadrinhos como Marvel, DC, entre outras editoras que eu gosto muito de ler, HQs e etc. Eu quero compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês. E nada melhor do que um gancho, trazendo o Hawks, um personagem admirável de Boku no Hero, no universo da Marvel, como ele seria e seria tratado. Antes de colocar o Hawks na Marvel, precisamos entender o que ele faz ser quem ele é, porque a história dele é bem mais sombria do que parece à primeira vista. Bom, Keigo Takami nasceu filho de um criminoso fugitivo. O pai, que havia cometido um assassinato, forçava Keigo a viver escondido, sem contato com o mundo exterior, sem amigos, sem escola. Abusava fisicamente do filho e repetia que a vida teria sido melhor se Keigo nunca tivesse nascido. A infância de Hawks não foi de um herói. Bom, foi de uma criança tentando sobreviver dentro de casa. E o que mudou? Bom, foi um acidente de carro. Keigo, ainda criança, usou suas pernas instintivamente para salvar várias pessoas presas num veículo em colapso. A Comissão de Segurança Pública do herói viu isso e foi até ele com uma proposta, uma nova vida, um novo nome, uma nova chance para ele e para sua mãe. Em troca, Keigo seria treinado como um herói desde cedo, seguindo métodos nada ortodoxos, e ficaria disponível para missões especiais que heróis convencionais não podiam executar. E ele aceitou, ele era uma criança, o que mais ele poderia fazer? Esse detalhe é fundamental para entender Hawks. Ele nunca escolheu ser herói da mesma forma que Deku e Todoroki escolheram. Ele foi moldado pelo sistema antes de ter idade suficiente para questionar o sistema. E mesmo assim, por baixo de toda aquela fachada descontraída e desleixada, ele é genuinamente altruísta, alguém que realmente quer proteger as pessoas, mesmo que as ferramentas que usam para fazer isso sejam moralmente cinzas. E seus poderes refletem exatamente quem ele é. A individualidade First Wings lhe deu um par de asas vermelhas com centenas de penas que ele controla telecineticamente de forma independente. Cada pena pode voar sozinha, ser usada como lâmina, como projétil, escudo ou até como dispositivo de espionagem. Hawks pode sentir vibrações no ar através delas, detectando conversas e movimentos à distância, ao custo de reduzir as próprias asas a cada pena usada, e o que torna ele progressivamente menos capaz de voar, quanto mais penas gasta numa batalha. E por causa disso, ele é o herói mais rápido do Japão. Já salvou 76 pessoas de um prédio em colapso enquanto neutralizava vilões ao mesmo tempo, quase como se fosse uma tarefa rotineira. E no arco mais importante de sua trajetória, se infiltrou na frente da Libertação Paranormal como agente duplo, fingindo ser aliado de vilões enquanto alimentava informações para a comissão, um papel que exigiu que ele cometesse atos moralmente questionáveis para manter a cobertura. E esse é o Hawks que vai pra Marvel. E quando você junta esse perfil com o universo dos quadrinhos, algumas coisas se encaixam de um jeito que quase fica perfeito. Vamos lá. No universo Marvel, não existe o sistema de heróis licenciados do Japão. Não existe a Comissão de Segurança Pública. O que existe é o caos. Pessoas com poderes surgindo do dia pra noite, governos tentando regulamentá-los e um espaço enorme para quem prefere operar nas sombras. Hawks, solto nesse universo sem a estrutura que criou, faria a escolha mais natural para ele, que é virar um vigilante.
Não porque ele é rebelde, mas Hawks não é o tipo de pessoa que questiona a autoridade por princípio, mas porque sem uma comissão mandada nele, sem um sistema que formou e o controla, a única coisa que sobra é a vontade genuína dele de proteger as pessoas. E para fazer isso do jeito que se faz, rápido, eficiente e sem burocracia, o modelo de vigilante faz mais sentido do que se registrar num órgão governamental e esperar aprovação para cada missão. Mas, claro, todo mundo que clicou nesse vídeo já tem minimamente uma ideia de que ele seria um vigilante, basicamente. E, bom, vamos entrar nesse princípio. Imagine Hawks operando em Nova York, detectando crimes através das penas espalhadas pela cidade como uma rede de sensores. Agindo antes da polícia, antes dos Vingadores, antes de qualquer estrutura formal, silencioso, eficiente, sem precisar de holofote. Ele mesmo já disse que prefere ser um herói de classe inferior, onde menos se espera dele. Em fase vigilante, duraria até ele chamar a atenção de quem não devia. E na Marvel, quando um vigilante com poder de nível A começa a operar em Nova York, é só questão de tempo até alguém aparecer na porta. Aqui é onde começa a ficar interessante. Hawks tem paralelos com vários personagens da Marvel, mas nenhum deles é perfeito, e é exatamente essa mistura que o torna único. E a comparação mais óbvia, com certeza, é o Anjo. E a primeira coisa que qualquer fã da Marvel vai notar em Hawks é a semelhança com o Anjo dos X-Men. Os dois têm asas, os dois voam, os dois usam penas como arma, mas a comparação para aí. O Warren Washington III nasceu rico, privilegiado e bonito, filho de família milionária, herói por vocação, sem nenhuma das camadas de trauma que definem Hawks. Começou como vigilante solitário, se chamava Anjo antes dos X-Men, o que é um paralelo interessante, mas sua motivação era mais romântica do que pragmática. O que aproxima Hawks do Anjo ou Arcanjo, dependendo da versão, mas é a versão sombria do Warren, depois que o Apocalipse o transformou numa máquina de matar. É a moral cinza, a disposição de fazer coisas questionáveis por um bem maior, e a dualidade entre o exterior agradável e o interior muito mais complexo, mas onde Warren virou escuro por trauma externo. Hawks carrega a cinza desde o início como uma escolha consciente. Outro que é bem óbvio também, mas não podemos não citar, é o Sam Wilson, o Falcão, e é o espelho mais próximo em termos de história. Sam Wilson é o paralelo que menos parece óbvio, mas é o mais profundo. Os dois operam com asas tecnológicas, os dois têm ligação próxima com estruturas governamentais. Os dois foram, em algum momento, ferramentas de um sistema maior, antes de definirem suas próprias identidades. A diferença central, Sam sempre soube quem era antes de ser o Falcão. Hawks nunca teve esse luxo. A comissão chegou antes. Se os dois se encontrassem, Sam provavelmente seria o primeiro a perceber que Hawks ainda está trabalhando para uma versão internalizada da comissão, mesmo depois de ela não existir mais. Outro herói é simplesmente a Viúva Negra, uma heroína no caso, que é o paralelo de Alma. Esse é o que eu mais gosto. Natasha Romanoff foi recrutada pelo programa Viúva Negra, ainda criança, treinada por um governo que a via como instrumento, condicionada a executar ordens sem questionar, e passou décadas construindo uma identidade real por cima de tudo que o sistema implementou nela. E, bom, isso é Hawks, palavra por palavra. A diferença é que Natasha levou muito tempo pra se libertar desse ciclo, e Hawks, no anime, ainda está em algum ponto desse processo quando a história avança. Se os dois se encontrassem na Marvel, seria um dos encontros mais tensos e intelectualmente ricos possíveis. Dois agentes que o sistema tentou transformar em ferramentas e que estão, cada um do seu modo, tentando descobrir o que sobrou de si mesmo depois de tudo isso. E para finalizar esse ciclo, eu coloquei o Gavião Arqueiro, o paralelo de estilo de combate. Clint Barton não tem superpoderes, venceu batalha contra deuses e alienígenas usando precisão, velocidade e leitura de campo. Hawks é exatamente isso no nível elevado. Os poderes dele não são força bruta, são controle e precisão absoluto. Os dois pensam igual em combate, economia de movimento, sem desperdício, identificando a solução mais eficiente antes de agir. A diferença de personalidade é divertida. Clint é sarcástico e autodepreciativo. Hawks é descontraído e genuinamente agradável. Seria uma parceria naturalmente competitiva. Dois especialistas em precisão medindo quem resolve a situação mais ágil.
Depois da fase vigilante chamar a atenção, Hawks teria algumas opções na Marvel. E o caminho mais natural é a SHIELD. A SHIELD recruta exatamente o perfil de Hawks. Agente com habilidade de espionagem, experiência em infiltração, moral flexível quando necessário e uma capacidade de operar de forma independente, sem precisar de suporte constante. Hawks já fez tudo isso na comissão. A SHIELD seria basicamente o mesmo emprego num universo diferente. O problema é que Hawks já sabe como é ser ferramenta de uma agência governamental. Ele entraria com os olhos abertos, provavelmente com uma condição implícita de que sai quando quiser e entra quando quiser, algo que a SHIELD raras vezes aceita, e o que criaria uma tensão interessante desde o início. A segunda equipe é os Vingadores Secretos, que seria o encaixe perfeito. Os Vingadores Secretos são a divisão de operações negras dos Vingadores, missões que a equipe principal não pode executar publicamente, envolvendo infiltração, agentes duplos e ações moralmente ambíguas. É literalmente o que o Hawks fez contra a Frente da Libertação Paranormal. Esse seria o time ideal para ele, sem holofote, sem necessidade de aprovação popular, trabalhando com um grupo pequeno de pessoas de confiança em missões que exigem precisão cirúrgica. Hawks não só se encaixaria, ele provavelmente seria o melhor membro operacional que esse time já teve. A terceira equipe seria os Vingadores principais, o seu arco de crescimento. Entrar nos Vingadores principais seria o fim da jornada, não o começo. Hawks chegaria lá depois de provar, missão por missão, que pode operar em contextos que exigem tanto ação direta quanto inteligência tática. Com Tony Stark apreciando a eficiência dele, Natasha reconhecendo a história compartilhada e Sam Wilson funcionando como um espelho honesto que ele precisa. Seria um time que, pela primeira vez na vida de Hawks, o trataria como pessoas, não como ativo. E é exatamente aí que o personagem ficaria mais interessante. Não quando está fazendo a missão perfeita, mas quando está descobrindo o que fazer com a liberdade e usá-la mais do que apenas uma ferramenta. Hawks no universo Marvel não seria só o cara das penas, seria o personagem mais moralmente complexo que talvez esse universo poderia receber. Alguém criado por um sistema, que aprendeu a amar o que faz apesar disso, e que chegaria a Marvel sem saber bem onde termina o agente e começa a pessoa. Dos heróis que se parecem com ele, Anjo tem o visual, Sam tem a história e Natasha tem a alma. E Clint tem um estilo de combate, mas nenhum deles é o Hawks em si, porque Hawks é a combinação de tudo isso junto, num personagem que construiu camadas que poucos animes de super-heróis teriam coragem de explorar. E com certeza eu acho que todo mundo amaria ver uma interação de Hawks com o Peter Parker, né, o Homem-Aranha. E seria muito maneiro a dinâmica deles dois agindo em combate e agindo juntos para derrotar personagens como, por exemplo, o Rei do Crime ou até mesmo o Homem de Areia. Eu acho que seria uma amizade muito bacana, assim como talvez Noturno e Peter Parker. E com certeza também gostaria muito de ver ele com o Deadpool. Claro, tem muito mais personagens que eu posso fazer isso de incluir ou no universo dos animes ou no universo dos heróis. E eu sinceramente quero criar uma série pensando assim, onde eu encaixo cada um em um universo diferente. Mas isso depende de vocês, claro. E tem muitos personagens que eu poderia fazer isso, tanto na DC quanto na Marvel, que são universos que eu amo. Futuramente eu quero criar teorias, quero comentar filmes mesmo. E, bom, acho que vai ser um avanço bacana pro canal. Comenta aqui embaixo qual time você colocaria o Hawks e qual seria o confronto que você mais gostaria de ver, Hawks e Natasha, Hawks e Clint ou entre outros. Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreva, compartilha com um amigo, que isso dá muita motivação pra mim e continuar trazendo conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada, valeu, até semana que vem.